Olá, confrades, mais um vídeo da Goodpill. Dessa vez eu vou falar sobre Kobayashi Maru, que é um termo que o pessoal que não conhece Jornada nas Estrelas, o pessoal que não é tracker, não vai conhecer a princípio. Basicamente, esse teste é uma simulação da série, né, Jornada nas Estrelas, que eles testam os comandantes para ver a capacidade de liderança, a ética, como que eles se portam em situações estressantes e que inevitavelmente darão ruim. Terão um resultado ruim, que é aí que eles chamam, né, que é no-win scenario. Kobayashi Maru é um cenário, até foi incorporado na cultura inglesa como um termo expressando um cenário onde você não pode vencer. Essa é a premissa do Kobayashi Maru. É um cenário em que você não consegue vencer de jeito nenhum, porque todo o sistema foi programado para você não vencer. A ideia não é a vitória, a ideia é testar ali certas qualidades de liderança, de ética, etc. E esse teste ele consiste basicamente, né, dentro desse universo da Jornada nas Estrelas, é um universo de ficção científica, consiste em você resgatar uma espaçonave que está aprisionada no inimigo lá com 300 civis, que eles estão presos numa certa zona neutra. E você começa o teste já entrando nessa zona neutra e sendo atacado. E você tem aquela tripulação ali que você tá coordenando, né, que você é o comandante. E você já começa sendo atacado e você, depois de algum intervalo de tempo, você já perde o contato com os prisioneiros que estão ali, né, aqueles 300 civis que estão aprisionados. E você sendo atacado é uma situação muito estressante em que você tem que tomar decisões rápidas, só que mesmo você tomando decisões rápidas corretas, você vai perder. Você vai chegar num momento em que você tem que decidir ou resgatar aqueles 300 civis ou salvar sua tripulação. Só que a partir do momento que você entra, uma parte da sua tripulação, da sua aeronave já foi danificada. Então é realmente um cenário muito caótico, complicado, em que você não vai vencer. O cenário foi feito para você não vencer. E aí que tá o conceito, né, do Kobayashi Maru. Que muitas vezes na nossa vida a gente tá dentro de um sistema em que a gente não vai vencer. Eu vou citar aqui o exemplo do casamento, de toda a ordem social, que você é obrigado a ser um cara ali, um trabalhador comum, que tem uma família, que tem filhos, então você tem que seguir aquele caminho, ou mesmo se você não seguir esse caminho, você, de uma certa forma, vamos supor que você se divorciou, você não casou mais, você está condenado, né? Ou seja, não tem saída. Se você casar e dar certo, existe dar certo assim, dar certo quanto? Existe o perigo assim de o seu casamento, ele ser um casamento que não resultou em divórcio, mas que você vive um inferno dentro de casa. Então ele não deu certo. Ou você se divorciou achando que ia dar certo com outra pessoa, mas casou de novo e deu a mesma coisa, ou não casou e foi parar no olho da rua, né? Que isso acontece muitas vezes, que o cara ele deixa a casa pra mulher, mas ele fica sem a casa e ele tem que se esforçar pra conseguir morar, se erguer de novo, e pode ser que ele não consiga. Então é sempre um cenário caótico, né? Fazendo um paralelo, né, Kobayashi Maru com o nosso cenário real. É sempre um cenário caótico que o cara, ele, independentemente da escolha que ele faça, ele vai se ferrar. Ou às vezes o casamento deu certo até certo ponto, ele teve um filho, mas a mulher, ela enjoou do casamento, pediu divórcio, tomou o filho, tomou a casa do cara e ele se vê ali sem nada, de repente, né? Ou às vezes o cara, ele é um celibatário, ele escolhe não casar, né, não ter um relacionamento afetivo, só que mesmo assim ele acaba se ferrando, porque ele sente uma falta de um afeto, ele, né, se sente só, acaba que os amigos acabam se afastando, né? Porque veem essa pessoa como uma pessoa diferente, então ele é um outsider dentro da sociedade e isso gera dentro dele um mal-estar. Então é um cenário onde ele não tem a possibilidade de vencer. Bom, eu sou obrigado a propor uma solução para o vídeo. Dentro do universo da Jornada nas Estrelas,
dentro de todo esse contexto, né, de Kobayashi Maru, desse dilema que não tem solução, em determinado momento, o Capitão Kirk, que é um personagem dentro de Jornada das Estrelas, ele consegue burlar o sistema e consegue vencer. Ele reprograma todo aquele sistema que foi projetado para a derrota, ele reprograma aquele sistema e ele consegue vencer. Ele sente como uma obrigação. Ele tem essa persona dentro da série, né? Ele não aceita a derrota. Então ele sempre vai procurar uma forma dele vencer, mesmo que seja dentro de um sistema imbatível. Ele vai reprogramar aquele sistema para procurar vencer. E é isso que eu venho passar aqui nesse vídeo. Que mesmo que a gente esteja inserido dentro desse programa, dessa Matrix, né, como a gente diz, Kobayashi Maru, um sistema que foi feito pra gente perder, eu acredito que através de certas habilidades, de certas mentalidades, a gente consiga sobrepujar esse sistema que foi programado. Né? Assim como o Capitão Kirk conseguiu vencer o Kobayashi Maru, esse sistema imbatível no win scenario, né? E o que eu imagino, né, transportando para a realidade, seria um cenário onde a pessoa consegue não estar sujeito às leis misântricas que existem hoje dos relacionamentos e ao mesmo tempo não se sentir solitária. O que acontece, é evidente, eu até sinto um pouco hoje em dia no cotidiano, que é o seguinte, que tudo bem, que eu não estou me relacionando afetivamente, mas eu sinto essa falta. Então esse é o problema, aí que tá o Kobayashi Maru. É aí que eu tô perdendo. Mas se eu conseguir me habituar à solidão, conseguir me habituar ao fato de não estar me relacionando afetivamente num casamento, num namoro, óbvio que eu posso ter relações casuais e tal, mas eu digo na questão do afeto em si. Se eu conseguir vencer isso, eu já tô fazendo como o Capitão Kirk. Eu já tô reprogramando o sistema, não seguindo o script. Que o script sempre vai falar, olha, você tem que casar, você tem que formar uma família, senão você não será feliz. Então, a vida das pessoas que querem seguir um caminho diferente, não querem seguir esse script, é uma vida complicada, porque é um caminho que não foi ensinado. Então, a gente tem que aprender a construir o caminho enquanto a gente vai caminhando. Né? Se eu não quero casar, por exemplo, eu tenho que me preparar para a velhice. Porra, como é que eu vou me preparar, né? Vivendo numa casa sozinho, eu vou ter que contratar alguém, talvez uma enfermeira para me ajudar, né? Eu não sei se vai ter alguém da minha família para me dar um suporte. Então é algo assim que a pessoa vai ter que observar. Mas se a gente for olhar na questão tradicional, geralmente os casamentos tradicionais não possuem tanta vantagem assim, porque tem uma grande porcentagem aí terminando em divórcio. Então o cara termina sozinho de qualquer jeito. Então é uma análise que você tem que fazer para ver se você vai terminar da mesma forma, casado ou não. É uma análise e você tem que se preparar. Que aí que vem o Kobayashi Maru. Você saber vencer o sistema em qualquer circunstância. Bom, de onde vem todo esse conceito de um no-win scenario? Um cenário que você não pode vencer. Que influenciou, né, Kobayashi Maru dentro da série Jornada das Estrelas. Vem de um livro, que é o Catch-22, é o Ardil 22, do início dos anos 60, que é um livro que é basicamente, ele foi conhecido por ter uma série de situações paradoxais que resultam numa mesma situação, devido a regras conflitantes. Por exemplo, tem essa regra clássica de que se você é racional, é uma pessoa que não tem problema, você vai seguir na missão, de qualquer jeito. Aí eles te perguntam, você está preocupado com a sua segurança nessa missão? Se você responde não, você segue na missão. Se você responde sim, significa que você é uma pessoa racional. Então você vai seguir na missão do mesmo jeito. Ou seja, qualquer resposta que você dê para a pergunta que está sendo exposta, o resultado vai ser o mesmo. Essa é a situação do Catch-22, do Ardil. Ardil, né, significa armadilha, armadilha 22, que foi utilizada como referência para o Kobayashi Maru, que é um cenário onde não existe vitória. Aí vem a pergunta, como que você vence o jogo? Eu não vejo o casamento, por exemplo, como algo vantajoso, algo que tem
60% de chance de dar errado, 80% de chance uma mulher vai pedir um divórcio e depois do divórcio ela vai praticar alienação parental de alguma forma. Então eu vejo como uma situação de derrota. Como que você pode vencer isso dentro do Kobayashi Maru? Como que você acha que você poderia vencer? Não casando, mas aí você tem um problema, né, que é o trade-off dentro do Kobayashi Maru, que você vai se sentir sozinho. Você não casou, você resolveu esse problema do não casamento, mas ao mesmo tempo você se sente só, você não aprendeu a lidar com a solidão. Então é aí que entra esse treinamento de você aprender a viver só, aprender a viver consigo mesmo, aprender que existem certas coisas que não estão programadas para serem tradicionais para você, que podem funcionar para outras pessoas, mas para você não vão funcionar. É uma forma de preparação para a morte. Aqui eu tô sendo meio mórbido, mas eu acho que é algo necessário. É um memento mori, é algo que eu acho essencial, né? Você se preparar para o momento da morte, para o momento da solidão. E a morte que eu falo aqui não é nem a questão final, você perder a vida em si, mas uma morte de uma esperança, uma morte de um projeto. Você está sempre preparado para um resultado negativo daquilo que você estava esperando, que é uma morte. É um resultado negativo do que a gente espera. A gente sempre espera a vida. Então, de repente, ocorre a morte. É algo negativo que a gente não estava esperando. E a forma da gente burlar esse sistema é estar sempre preparado para as adversidades e reprogramar a nossa mentalidade para não aceitar aquelas regras que foram impostas socialmente. Ao mesmo tempo que você não tenha o incômodo de estar sozinho, porque tem esse problema, tem esse trade-off. Você não casou? Teoricamente você tá bem, não, eu tô mal porque eu me sinto sozinho, e o fato de eu me sentir sozinho me acarreta um certo mal-estar, etc. A ideia aqui é você reprogramar o sistema para não sentir esse mal-estar, para você se sentir bem consigo mesmo. A solidão que dói é a solidão que a gente não aprecia a própria presença. Então é aí que está a reprogramação de você se sentir bem estando sozinho consigo mesmo, acreditando que no futuro você vai ter um autoagradecimento pelo seu eu do passado. É toda uma reprogramação que é muito difícil, assim como dentro da série Star Trek, o Capitão Kirk consegue vencer o Kobayashi Maru. É toda uma reprogramação muito difícil de todo o sistema para que ele consiga vencer, ter um cenário de vitória dentro de um sistema que foi projetado para ele perder. Dê um like caso tenha gostado do vídeo e ative o sininho para receber notificações de um vídeo novo. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima.